bem, vamos conversar hoje então um pouquinho, né, prof, sobre o uso das tecnologias em meio a uma pandemia, né? Estávamos nós lá início de 2020 na sala de aula, como sempre estivemos, e era o que nós sabíamos fazer e muito bem, diga-se de passagem, né? E de repente fecharam-se as portas, tivemos que ir embora e reaprender a dar aula. A nossa responsabilidade foi muito grande aí desde março, abril de 2020, muito maior do que em tempos normais, né? Tanto que nós ainda hoje estamos aqui de máscaras conversando sobre uso de tecnologia. E Exato. aí, nós podemos nos contentar e dizer que nós somos muito agraciados, né? Porque a FAG nos ajudou muito nesse sentido, com treinamentos, com novas possibilidades de estarmos ali com os nossos alunos usando ferramentas que até então a grande maioria de nós, professores, não conhecíamos, né? E muitas vezes aprendermos juntos, né? Exatamente. Então, a professora Edna, né, que trabalha aí disciplinas como matemática, acho que é a disciplina principal que ela trabalha, né? A professora Jamie também, que desenvolve atividades na área de gestão, com os cursos de administração, núcleo comum. Então, o desafio foi grandioso. Vocês imaginem ensinar matemática pelo computador? Professora Edna, conta como é que você desenvolveu isso? Na realidade, eu acho que foi bastante desafiador para todos nós, professores e alunos, né? Eu acho que os nossos acadêmicos, eles estavam habituados nessa forma de interagir durante a aula, e eu creio que cada professor, no estudo das ferramentas e naquilo que conseguiu integrar as suas aulas de forma remota, foi no sentido mesmo de possibilitar esta interação com o acadêmico para que ele, de fato, pudesse se sentir protagonista desse processo. Então, nesse sentido, eu vejo que foi um grande desafio nosso, né? Na questão da matemática, uma das maiores dificuldades que os acadêmicos sentiam, e eles relatavam durante esse início, né, que a gente começou com algumas ferramentas, estão utilizando as ferramentas do Gmail, né? São ferramentas que já estavam à nossa disposição, mas como disse bem a professora, nós não sabíamos utilizá-las, talvez, da forma mais adequada, né? E de acordo com a nossa necessidade. Então, foi nesse momento que também nós tivemos um grande processo de formação da própria instituição, nos possibilitando essa troca de experiência entre professores, que eu creio que é isso que também validou ainda mais, deu possibilidade de nós estudarmos novas estratégias. No caso da matemática, eu utilizei muito a questão da ferramenta do Jamboard, né, articulado ali, a própria Meet, que a gente fazia todos os dias com os nossos acadêmicos, de forma que eu pudesse estar escrevendo com eles, realizando todo o processo de resolução e eles acompanhando. Do mesmo modo também, eles poderiam interagir durante a aula, né? E essa ferramenta é free, né, professora? Já estava disponível e aí com acesso aí às aulas remotas ficou mais facilitado ainda, né? Perfeito. Essa é uma ferramenta que já está disponível, né? Se a gente abrir a reunião do Meet, ela já está lá disponível para a gente. A gente também consegue fazer um planejamento antecipado daquilo que a gente pretende explorar durante a aula. Então, a gente consegue integrar, né, o nosso acadêmico e ele participar ainda mais da nossa aula, né? E a questão do engajamento, né, profs? Porque uma das grandes dificuldades aí da aula remota é justamente a gente conseguir o engajamento desses alunos, né? Então, eles entenderem que sim, estávamos em sala de aula, que o processo tinha que acontecer, e nós, professores, ali naquela ânsia de que eles realmente aprendessem, então, essas ferramentas vieram aí para nos ajudar, né? E o PowerPoint é uma ferramenta que nós já usávamos há muito tempo, e às vezes nem sabíamos, né, o que mais ela poderia nos oferecer, né? E nesse próprio PowerPoint, ele nos dava a possibilidade de nós também trabalharmos com atividades assíncronas e síncronas com os nossos acadêmicos, né? Gravávamos pequenos vídeos no sentido de também estar auxiliando nesse processo de aprendizagem dos nossos acadêmicos. Exato. E a professora Jamie também atua em vários colegiados, né, Jamie? Isso. E aí o desafio ainda é maior, porque é um perfil diferente de aluno. Muitas vezes a expectativa da aula da Prof. Jamie é diferente da outra turma. E aí a Prof. Jamie tem que, né, se desdobrar aí e encontrar a Exato. melhor ferramenta. Então, foi o Canva, foi o Padlet. O que você usou aí, Jamie? Então, na verdade, eu sempre busquei trazer um mix muito grande, porque a perspectiva de que se eu utilizar, mesmo que dê muito certo, sempre a mesma coisa, isso vai
fazendo com que a gente perca esse engajamento que era tão importante, tão necessário. Enjoa, esse né? senso de colaboração, de fato, né? Então, eu sempre fiquei muito focada nesse intuito de que eles, de fato, se sentissem mais próximos, até porque tínhamos turmas de primeiro período envolvidas nesse processo. E aí, como que eu faço com pessoas que ainda não se conheceram para que elas trabalhem em conjunto e tragam realmente um resultado advindo de um engajamento, de algo que realmente foi construído em conjunto? Então, nesse sentido, eu utilizei muito o Trello, também ferramenta já disponível anteriormente, o Miro, que é, na verdade, um mural mais completo, inclusive, que o Jamboard. Então, ele oferece alguns templates, algumas coisas, e ele tem mais flexibilidade, mas talvez não tão intuitivo quanto o Jamboard. E aí o Pedrit, então, que também trouxe um engajamento muito bacana, no sentido de eles realmente interagirem dentro daqueles quadros, dentro daqueles murais. Duas atividades aí de destaque com diferentes turmas foi quando nós trabalhamos o infográfico no Canva. Trouxemos isso para um mural em que eles fizeram uns pitches, muito rapidamente apresentavam, e um votava nos trabalhos dos outros, e iam interagindo com aquilo que era apresentado. Também, como grande desafio para mim, era trazer de uma forma dinâmica, num ambiente remoto, uma disciplina muito teórica que é TGA, Teoria Geral da Administração. Como é que tu trabalha isso, né? E aí o Pedrit ajudou muito nesse sentido, pois a gente conseguiu construir uma linha do tempo, né, que é uma das ferramentas que é uma das formas possíveis de trabalhar dentro dele. E a partir disso, então, os próprios alunos montaram essas apresentações, e ao mesmo tempo em que um grupo apresentava, os outros iam interagindo com comentários. E eu percebi, acredito que vocês também, que em alguns casos houve muito engajamento por parte dos alunos. Às vezes muito mais do que a forma com que a gente vinha trabalhando presencial, né? Agora que a gente está voltando, né, ao presencial, eu tenho percebido que os alunos estão muito menos inibidos, né? Inclusive para falar em público, inclusive, sobretudo, para gravar um vídeo, para ouvir a própria voz, né? Eu acho que também esse processo ajudou muito esse autoconhecimento também do próprio aluno, né? Eu sou capaz, então é uma ferramenta nova, o professor está me estimulando, então eu consigo também, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente deve mencionar, sobretudo ali no desenvolvimento pessoal desse cidadão, por assim dizer, né? Realmente. Então, vamos lá, profs. Eu acho que temos aí um caminho ainda longo pela frente, mas o tempo não para, né? Como é a nossa campanha aí. E nós estamos aqui nos desenvolvendo e levando desenvolvimento aos nossos alunos. Muito obrigada a participação aí no nosso bate-papo, prof. Ed. Obrigada, professora Dulce, pela oportunidade, né? E creio que a gente compartilhar essas ferramentas, essas experiências que a gente tem junto aos nossos acadêmicos com os demais colegas, eu creio que dessa forma a gente também vai aprimorando, né, e agregando cada vez mais essa possibilidade de manter o nosso acadêmico como protagonista desse processo. Professora Jamie? Realmente agradecer essa possibilidade de compartilhar um pouquinho disso tudo que a gente vivenciou, ainda vivencia, e realmente destacar esse aprendizado que foi gigantesco para todos nós. Obrigada.